As pessoas estão perdendo a sua capacidade de pensar, de refletir. As pessoas são induzidas ao erro e insistem no erro. Para você ter ideia, hoje de manhã, quem passou por Vargem Pequena encontrou um monte de jovens voltando da rave, sentado na calçada, sentado no chão. Mas na cabeça deles, eles estão curtindo a vida. Na cabeça deles, eles estão avançando. Tem um monte de gente que está aí vivendo uma vida desregrada, bebida, droga, noitada. Eles estão achando que estão por cima da carne seca, que os idiotas estão na igreja no culto, mas que os espertos estão lá se drogando, se embebedando, fazendo sexo com todo mundo, com homem, com mulher, com o que pintar, e está tudo certo. Uma filosofia hedonista, uma filosofia completamente deturpada que tomou o nosso país. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente não consegue acreditar em quase ninguém. É tanta mentira, é tanta sem vergonhice, é tanta gente falando que defende a justiça, mas que fere a lei. É tanta gente falando em democracia e agindo como ditador. É tanta maldade que vem entranhando a nação e dominando e perseguindo pessoas, que a gente fala, cara, que país é esse? Um homem se explodiu em frente ao STF essa semana. Ele deve ter problemas emocionais, ele deve ter dificuldades, mas uma coisa eu te afirmo, ele estava decepcionado com o país dele. Ele estava decepcionado, ele estava falando, pô, cara, eu já sou problemático, eu já tenho meus problemas, eu já sou emocionalmente instável, ainda num país desse. E aí ele vai como se fosse explodir alguém, na verdade ele foi para se explodir. É uma pena, é uma vida. É uma vida. No meio disso tudo, a pergunta que a gente tem que fazer é: o que você tem feito para mudar isso? Sim, porque a maioria de nós não entendeu ainda que todos nós temos um chamado. E um chamado que não é chamado teórico, não é chamado quando quer. A maioria das pessoas vive a filosofia do fazer se der. Mas o que a Bíblia diz é que cada um de nós tem um chamado para servir. E se você não cumprir o seu chamado de servir na obra de Deus, você está fracassando e você vai pagar por isso. Você vai responder por isso. Porque quando você não faz alguma coisa que você pode fazer, alguém não foi afetado pela sua ação. É um casamento que vai ser desfeito, é um jovem que vai continuar perdido, é uma pessoa que vai para o inferno, é uma pessoa que não vai conhecer o céu, é um destino eterno na vida de alguém. Por quê? Porque você não fez o que podia. E a maioria das pessoas da igreja está numa situação confortável. Vem, ouve uma palavra, ouve um louvor, participa do que a igreja oferece, no buffet de coisas que a igreja oferece, mas não se oferece para que a igreja possa fazer alguma coisa a mais. E esse texto é um texto que fala sobre isso. E no versículo 11, nós temos assim, no versículo 11: e ele designou alguns apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo, que na igreja você tem 5 grandes ministérios: o apostólico, a visão, o apostólico, que é a força de envio da igreja para novas ações, novas
obras missionárias, o profeta, aquele que traz o recado de Deus ao povo, o mestre, área do ensino, o evangelista, que multiplica a vontade de ganhar vidas para Jesus na igreja, e o pastor, que é quem pastoreia, cuida de cada pessoa, de cada coração. Esses 5 ofícios, esses 5 ministérios, toda a igreja precisa ter. Mas por que precisa disso? Para fazer só isso? Não. Precisa desses 5 para, olha o que diz o versículo 12. O versículo 12 vai dizer assim, olha só, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então a igreja recebe 5 ministérios centrais para fazer com que cada pessoa entenda o seu ministério. E cada um faça a sua parte. E cada um dê a sua contribuição para que o mundo melhore, para que Deus seja louvado em cada coração, para que haja salvação, transformação. Meus queridos, nós precisamos conhecer esse princípio. Por quê? Porque cada um aqui é autorresponsável pela sua vida diante de Deus. No Velho Testamento, o sacerdote matava um animal e derramava o sangue sobre o altar, pedindo a Deus que perdoasse os pecados do povo. Agora não tem mais isso não. Agora o sacrifício já foi feito na cruz. O Cordeiro de Deus já morreu, meu filho. O sangue foi derramado. Agora você tem acesso a Deus. Agora você fala com Deus, você chora com Deus, você reclama com Deus, você grita com Deus, você se abre com Deus. Ele ouve a sua voz e Ele responde a você. E você não tem desculpa. Você não vai falar, não, que o pastor Josué... Não vai botar na minha conta. Você tem acesso a Deus. Você é sacerdote. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você é o cara. O Roberto Carlos fez a música em sua homenagem. Esse cara sou eu. Você tem que assumir o seu papel. Quando eu estava no início do meu ministério, eu queria fazer tudo. Eu vou visitar, eu vou aconselhar, casamento é comigo, problema de menino é comigo, problema de menino é comigo, problema do papagaio, fala comigo. Sabe o que aconteceu comigo? Ia acontecer o que aconteceu com muitos pastores: depressão, desespero, cansaço, estafa, burnout. Por quê? Porque ninguém dá conta de cuidar bem de uma multidão. Nós somos quase 17 mil membros aqui na sede. Como que nós vamos cuidar bem dessas pessoas se cada um aqui não fizer a sua parte? Nós precisamos que cada um aqui assuma o seu papel.